oitavo ano, eu sou professora de matemática, essa é a nossa aula de número 20.1. A gente vai trabalhar um pouquinho mais agora sobre probabilidade, né? Alguns exercícios e exemplos aqui, para reforçar um pouquinho esse conteúdo que a gente já estudou. O objetivo, então, vai ser resolver e elaborar problemas que envolvam probabilidade. Você vai precisar hoje do seu caderno, caneta, lápis, borracha, certo? Para vocês poderem copiar as coisas no caderno e fazer os exercícios, ok? Então, vamos começar com o exemplo de número 1. Você pode também, gente, pausar o vídeo depois que a prof fazer a leitura da pergunta e você resolver sozinho e depois voltar aqui para ver a correção para te auxiliar aí nesse momento, tá certo? Número 1. Considere um experimento aleatório, lançamento de um dado comum e a observação da face voltada para cima. Vamos calcular a probabilidade de ocorrência do evento sair a face de número 3 voltada para cima, certo? Então, a correção desse exercício seria a seguinte, né? Há somente uma face, então, com o número 3, no caso, né? Então, o único número de resultados favoráveis, né? O número de resultados possíveis aqui seria 1, porque eu só tenho uma face com o número 3. Então, o número total de resultados desse experimento é igual a 6, porque a gente tem um dado com 6 faces, né? E aí, para eu montar a minha probabilidade, né? Aplicando a definição de probabilidade, a gente tem que a probabilidade de sair a face de número 3 voltada para cima é de 1/6. Então, né? Nós temos 6 possibilidades de face, né? De números que vão sair no nosso dado, mas somente um deles é o número 3, por isso que a minha probabilidade aqui é 1/6, ok? Exercício de número 2. No lançamento de dois dados comuns, qual é a probabilidade de que o produto dos dois números, cujas faces ficarão voltadas para cima, seja ímpar? Então, a correção desse exercício, né? Os resultados favoráveis que queremos contar são aqueles em que o produto dos números obtidos é ímpar. Isso ocorre quando os dois números envolvidos na multiplicação são ímpares, certo? Então, a gente vai ter aqui, como há 3 números ímpares em cada dado, né? 1, 3 e 5, a gente pode aplicar o princípio fundamental da contagem, né? E assim a gente multiplica a quantidade de números ímpares do primeiro dado pela quantidade de números ímpares do segundo dado. Então, eu tenho 3 possibilidades do primeiro dado e 3 possibilidades do segundo dado, que é o que eu vou ter aqui, né? No caso, 3 vezes 3 igual a 9, né, gente? 3 possibilidades de sair um número ímpar no primeiro dado, 3 possibilidades de sair um número ímpar no segundo dado, que me resulta, então, em 9 possibilidades no total, certo? De modo similar, o número total de resultados é obtido calculando o número de resultados possíveis no lançamento do primeiro dado, multiplicado pelo resultado de números possíveis no lançamento do segundo dado. A gente sabe que o dado tem 6 lados, então eu posso ter 6 opções do primeiro lançamento e 6 opções do segundo lançamento, que me geram um total de 36 possíveis resultados, certo? Então, agora, aplicando a propriedade, aplicando a definição de probabilidade, né, de que o produto seja ímpar, é dada, então, dessa maneira. Número de resultados favoráveis, ou seja, possibilidade de sair um número ímpar nos dois dados é 9, e número total de resultados, que é a possibilidade de eu jogar os dois dados e obter qualquer resultado que eu quiser. Então, é 9 sobre 36, o que eu posso simplificar e escrever como 1/4. E eu posso também escrever esse 1/4 como uma porcentagem. Eu vou obter, então, 25% aí de chance de eu conseguir tirar um número ímpar e depois jogar o dado novamente e conseguir outro número ímpar, ok? Então, exercício de número 3 agora, né? Jorge e Amanda foram a uma entrevista de emprego com mais 3 candidatos. A ordem das entrevistas seria determinada por meio de um sorteio dos nomes em uma urna. Qual é a probabilidade de que Amanda e Jorge, nessa ordem, sejam os primeiros entrevistados? E qual é a probabilidade de que isso não aconteça? Então, vamos corrigir, né, o exercício que você já fez. Vamos lá. A gente vai calcular o número de resultados favoráveis, ou seja, aqueles em que Amanda e Jorge, né, nessa ordem, sejam o primeiro e o segundo entrevistados, respectivamente. Então, a situação poderia ser apresentada da seguinte maneira, né?
eu tenho aqui primeiro lugar Amanda, segundo lugar Jorge, terceiro, quarto e quinto eu posso ter qualquer uma das pessoas, certo? Então vamos lá. Como a gente quer que eles sejam os primeiros entrevistados, o primeiro e a segunda posição de sorteio já estão determinadas, certo? Assim é necessário saber de quantos modos diferentes os 3 próximos candidatos podem ser sorteados. Ou seja, utilizando aquilo que a prof tinha feito, né, anteriormente, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, certo? Quarto e quinto, ok? Eu vou ter essas possibilidades. No primeiro lugar, eu quero que seja a Amanda e depois o Jorge, certo? Então aqui eu só tenho uma possibilidade de escolha, a Amanda e o Jorge. O terceiro entrevistado pode ser qualquer um dos 3 candidatos, ou seja, existem 3 possibilidades aqui para o terceiro candidato. Agora, o quarto candidato vai ter que ser um dos 2 que sobraram, né? Porque se um deles já foi aqui no terceiro lugar, sobram somente duas pessoas para ocuparem ali a quarta posição. Mesma coisa, né? Vai sobrar só uma pessoa para o quinto lugar, ou seja, para o quinto entrevistado. Então, aqui o número será 1. Então, observem que aqui, gente, na probabilidade, a gente também usa bastante o princípio multiplicativo, que nós já tivemos aula sobre esse assunto. Se você tem dúvidas sobre isso, eu recomendo que você volte e assista as aulas anteriores sobre o princípio multiplicativo da contagem, tá certo? Perdão, princípio fundamental da contagem ou princípio multiplicativo. São 2 nomes para a mesma coisa, certo? Então, é o que a gente tem aqui, Amanda e Jorge, 3, 2 e 1, que foi justamente o que a prof escreveu aqui no quadro. Então, o número de resultados favoráveis, né, vai ser 3 vezes 2 vezes 1, que vai ser 6, certo? Então, o raciocínio similar permite calcular o número total de resultados. Para o número total de resultados, a gente teria qualquer uma das pessoas ocupando qualquer posição. Então, a gente teria que o primeiro entrevistado poderia ser qualquer uma dos 5 candidatos, né? Tendo 5 possibilidades de escolha. O segundo candidato poderia ser qualquer um dos 4 restantes. O terceiro candidato poderia ser qualquer um dos 3 restantes e assim por diante até a gente finalizar. Dessa maneira aqui, então a gente teria 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que nos resultaria em 120 opções, ok? Então, a probabilidade de Amanda e de Jorge serem os 2 primeiros entrevistados nessa ordem vai ser igual ao quê? 6, porque foi as probabilidades que a gente encontrou de acontecer, de eles serem o primeiro e o segundo. E o total de probabilidades que a gente tinha, né, de possibilidades, era 120. Então, na verdade, existe 6 em 120 chances, né, deles serem chamados nessa ordem. Ou seja, 1 em 20, né, 1 sobre 20, o que seria também equivalente a 5% de chance dos 2 serem chamados aí sucessivamente como primeiro e segundo lugares. Lugares não, mas chamados na ordem da entrevista, né, gente? Mas lembre-se que a pergunta não era só essa, a pergunta fazia também, queria saber qual era a probabilidade disso não acontecer. Isso é fácil, né, gente? Se a probabilidade de acontecer é 5%, a gente sabe que o total deveria ser 100%, né? Então, como a soma das probabilidades de todos os resultados de um espaço amostral é igual a 100%, a probabilidade de ambos não serem chamados como os 2 primeiros entrevistados nessa ordem é igual a 95%, que no caso é 100% menos 5%. Bem simples, né, gente? Bem facinho de fazer. Espero que tenha ficado claro, tá? Voltando a falar, se você tem dúvidas sobre o princípio multiplicativo, ou como a gente chama também de princípio fundamental da contagem, recomendo que você volte e assista às aulas anteriores sobre esse tema. Agora aqui, né, eu recomendo que você faça os exercícios dessa aula, revise o conteúdo que vocês têm disponível e eu encontro vocês então na nossa próxima aula.